gente, aqui é a Mayra da Pra Ti Bem Feito. Eu vou fazer esse videozinho aqui para mostrar para uma amiga como faz o contorno de uma imagem em JPEG, tá? Normalmente eu abro as imagens aqui no meu estúdio, que vocês podem ver que não é o pago, é a versão gratuita. Eu abro as imagens já em PNG, como por exemplo aqui, ó. O meu logo eu salvei em PNG, aí ele fica sem o fundo branco e fica mais fácil de fazer o rastreamento. Agora eu vou mostrar para vocês como também é possível fazer esse rastreamento de uma maneira mais fácil, mais precisa, usando uma imagem mesmo em JPEG, tá? Primeira coisa aqui, eu vou definir o tamanho da minha página, que eu quero que seja tamanho A4. Só para facilitar a vida e não esquecer de nenhum detalhe depois. Coloco aqui para mostrar as marcas de registro. Diminuo o tamanho de todas as marcas de registro, para ter mais espaço de impressão. Vou dar um zoom aqui na minha imagem. E assim, normalmente quando eu trabalho numa imagem para fazer assim o corte na fio, que eu tenho que fazer esse contorno aqui, esse rastreio de imagem, eu uso uma imagem sem a sombra, porque o contorno fica mais certinho, mas não tem problema de usar uma imagem que tenha a sombra do Photoshop, tá? Uma sombra projetada. A única coisa que vai acontecer é que eu vou precisar colocar a borda branca depois, tá? Só que se eu colocar para fazer o rastreio dessa imagem aqui, não vai ficar perfeita dessa forma com o fundo branco, ó. Se eu selecionar aqui e selecionar a área de rastreio, vou tirar aqui meu filtro de alta frequência e vou ir aumentando o limiar. Olhem só. Ele pode não ficar tão bom. Se eu fizer direto, o que eu posso fazer? Vou deixar aqui, não vou deixar em 100%. Ó. Se eu deixar em 100%, ele vai ficar muito quadriculado. Eu diminuo a escala aqui, para ele ficar mais suave. E vou diminuindo um pouquinho o limiar. Ó, 98% ficou legal. E aí, antes de fazer esse rastreamento direto para corte mesmo, eu vou aqui, ó, nessa opção rastrear e destacar, que daí o que vai acontecer? Onde tiver a borda, ele vai tirar o excesso do branco, tá? Olha só. Ele ficou sem a parte branca ficou aqui destacada por fora. Olha só. Essa parte a gente pode deletar. E a gente vai ficar aqui como se a imagem fosse PNG mesmo, sem fundo, tá? Agora sim, a gente vai fazer a borda de corte mesmo. Vamos selecionar de novo a área de registro. Vamos tirar o filtro de alta frequência. Vamos aumentar o limiar, diminuir a escala. Olha como ele já fica bem mais perfeito. Fica bem mais legal, né? Aí a gente vai colocar aqui, ó, em vez de rastrear e destacar, que foi a primeira coisa que a gente fez, a gente vai rastrear borda externa. E ele vai fazer a borda externa aqui, bem direitinho. Só que nós queremos aproveitar essa sombra. E dessa maneira não vai ficar 100%. Então, vamos fazer uma borda externa. Como que a gente faz isso? Vamos selecionar aqui. Para ter certeza que eu estou selecionando o contorno e não a imagem, a gente pode tirar aqui a imagem e depois encaixar, tá? Não tem problema, porque vai ter essa borda externa. Vamos clicar aqui em cima e vamos vir aqui em deslocamento. E vamos deslocar. Vamos diminuir um pouco essa distância, porque não precisa assim tão grossa, tá? Eu acho que está no tamanho perfeito. E vamos aplicar. Ficou um pouquinho quadrado aqui em alguns cantinhos. O que você pode fazer? Pode clicar 2 vezes nesse contorno e aí vai aparecer aqui os teus pontos de ligação, tá? E aqui tu tem a opção, quando aparece aqui os pontos, aparece aqui a janelinha do lado direito de edição de pontos e você vai clicar em simplificar. Dessa forma tu vai suavizar um pouco
o teu contorno, tá? Essa é uma forma. Feito isso, a gente quer que fique a borda externa, não a interna. Então, a de dentro a gente vai selecionar e vai dar um delete. Agora é só vir aqui, posicionar da maneira que a gente quer, que fique certinho. Olha em cima e embaixo. Só que aqui está muito quadrado. Eu vou clicar 2 vezes em cima desse contorno. Vou dar um zoom bem nesse ponto aqui. E vou, olha só como o cursor muda. Vou criar um ponto aqui. Vou criar um ponto aqui, para que ele fique mais redondo. E esse ponto aqui do meio, que é o que tem esse biquinho, eu vou clicar com direito e vou excluir ponto. Olha só, já ficou mais arredondado. Já fica melhor o acabamento, tá? Eu vou clicar e arrastar para selecionar aqui os meus 2 objetos e vou dar um Ctrl G para agrupar, para que eu possa movimentar a minha imagem e não perder aqui o meu local certinho de produzir, de colocação aqui, sem perder um do outro, tá? Agora eu vou vir aqui abrir janela de retificar, vou duplicar à direita, vou arrastar um pouquinho para o lado, essa é uma forma, ou eu posso também selecionar aqui a minha imagem e aqui, ó, selecionar linha de 3, ele vai duplicar para fazer uma linha de 3 já, ou se eu quiser uma linha de 4, se coubesse aqui, ou então eu posso também clicar, arrastar, selecionar os 3, com o Alt do teclado pressionado, vou clicar e arrastar, automaticamente ele já duplica. Ou o famoso Ctrl C, Ctrl V também, tá? Essas são as formas de rastrear o meu objeto e depois de duplicar aqui na minha folha para impressão. Alt pressionado, vou arrastar aqui para baixo, automaticamente ele já duplica. Uma outra forma também de se preencher a página, mas eu não uso muito porque normalmente eu perco um pouco de folha impressa, mas que também pode ser usado sem problema. Opa, apaguei tudo. É assim, ó, selecionar o objeto, aí tu vai aqui em objeto, no menu, replicar, e aqui lá embaixo, ó, tem preencher página. E aí tu vai esperar um pouquinho, e não deu certo porque eu não tinha selecionado o objeto. Agora sim, objeto selecionado, vamos em menu objeto, replicar, preencher página. Aí tu espera um pouquinho e ele preencheu a página. É só salvar, imprimir e cortar. Eu espero que essas dicas ajudem um pouquinho aí. Beijocas. Tchau, tchau.